Para ter poder, é preciso realismo. Rubem Alves. Endri, para a gente ter poder mental ou físico, e inclusive a nutrição fazer parte dessa construção, é preciso eu conhecer a minha realidade, admiti-la, para então alcançar o meu melhor? Com certeza. Para você conseguir hackear o seu corpo e a sua mente, você precisa de fato se conhecer. Esse é um dos principais pilares do biohacking, que é basicamente o estudo que eu realizo para as minhas palestras. Que raios é isso? Biohacking, muitos conhecem também como biohacking, é basicamente o estudo, a ciência de como você pode hackear o próprio corpo e a mente por meio de técnicas, por meio de autopercepção, com várias estratégias que você pode utilizar no seu dia a dia para que você consiga ir otimizando as suas funções internas. Então, bio, de biologia, do inglês, e hacking, de você hackear, de você acessar informações e conseguir modificá-las. Então, hoje é ainda uma ciência, de certa forma, nova, ela teve início no Vale do Silício, mas nós vemos que ela está evoluindo de uma forma muito rápida. Porém, no Brasil, ainda é pouco estudada. Nós vemos muito nos Estados Unidos, no Brasil ainda é pouco estudado. Então, o biohacking é você conseguir hackear o seu corpo e a sua mente por meio de técnicas, entendendo, monitorando e adaptando o dia a dia. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque cada indivíduo é único. Isso a gente chama na ciência de individualidade biológica. Você precisa se conhecer para, então, conseguir melhorar as suas funções. Agora é o seguinte, há anos você foi uma das precursoras, vamos dizer assim, a trazer para o Brasil a expressão Blue Zones. Sim. Ou seja, as chamadas zonas azuis, até muito antes do Netflix criar a famosa série que trabalha muito esse aspecto, e as regiões do planeta, as 5, que têm uma maior longevidade. Que bom que Netflix trouxe isso, porque traz ao conhecimento das pessoas. Exato. Porque há alguns anos a gente já fala no tema e as pessoas se perguntavam, mas o que é isso? Explica. E, de certa maneira, até olhavam de forma desconfiada. Exatamente. Quando a gente fala em hackear corpo e mente e olhar para o biohacking não apenas como uma expressão, mas como uma linha possível da ciência a ser trabalhada, ser validada, ser testada por meio de métodos. A gente cai nas zonas do planeta onde talvez as próprias pessoas que lá habitam não sabem o que é o hackeamento do corpo e mente. Sim. Porque eles são como eles são, ou seja, eles foram criados daquela maneira, né, ou se educaram em virtude de vários aspectos culturais que fizeram com que as pessoas mais duradouras, né, na atualidade, habitassem essas 5 regiões. Sim. Quais são? Bom, primeiro precisamos entender o que são as Blue Zones, né? Para quem ainda não está habituado sobre esse termo, Blue Zones, ou traduzido para o português, as zonas azuis, são as regiões do mundo que foram encontradas por meio de pesquisas que têm maior longevidade. Então, são povos que se destacam pela alta expectativa de vida, qualidade de vida. Então, não é só viver mais ou viver até os 100 anos, como é o caso da série da Netflix, que nós comentamos agora, o da Boas comentou há pouco, que é você viver com qualidade de vida. Você ter, de fato, uma qualidade nesses 100 anos, 110, o período que você estiver aqui na Terra. Então, as regiões que hoje são encontradas, isso foi um estudo realizado por Dan Buettner e também o pessoal da National Geographic, que fizeram uma análise de várias regiões do mundo nas quais as pessoas tinham essa alta taxa de longevidade com qualidade de vida. E essas regiões são Okinawa, no Japão, então se destaca ali por essa longevidade saudável. Também... É a ilha na ilha, né? Ou seja, é uma ilha no Japão que já é uma ilha. Exato. E lá tem uma questão alimentar, né? O aspecto de alimentação ali da dieta é muito interessante. A gente já pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas dando sequência aqui, tem Okinawa no Japão, tem Sardenha na Itália, Icaria ou Icária na Grécia. Aí eu faço uma observação, né? Se a Sicília, vamos dizer assim, é a bota da Itália, a Sardenha é a bola que essa bota está chutando, já aquela ilha um pouquinho mais para cima. Exatamente. Tem também
Icária ou Icaria, né? Icária ou Icaria, que eu comentei há pouco. Loma Linda é uma região que é interessante a localização dela, ali na Califórnia, Estados Unidos. Muitas pessoas falam da alta taxa terra do hambúrguer. Do hambúrguer, Como? da obesidade. E lá em Loma Linda nós temos uma das regiões com maior longevidade, que inclusive é muito interessante o estilo de vida que eles têm. É a única região que se destaca pelo vegetarianismo. Então ali, vamos Loma lá, Linda. vamos lá. Já vamos aqui fazendo esse bate-bola, porque muito se diz, né, e a gente já vai soltar a quinta região, né, mas muito se diz que, caramba, deve ser porque aquela região é vegana ou vegetariana, essas 5 regiões. Mas das 5, só uma se destaca por essa questão. A gente já vem comentar a respeito disso. Mas agora, qual que é a quinta região do planeta? A quinta e última região, que foi destacada até então, eu acredito que existem outras regiões, mas ainda não são destacadas na ciência, mas a última é Nicoya, Costa Rica. Então, nós temos essas 5 regiões consideradas... Que é uma península. Blue Zones, isso. E cada uma delas tem uma característica específica. Então, isso que é muito interessante da busca em estudar as Blue Zones, porque são zonas que se destacam pela alta longevidade, mas nem todas elas têm o mesmo aspecto principal que gera essa longevidade. Elas têm um estilo de vida semelhante, mas cada uma tem uma particularidade. Então, hoje, as pessoas muitas vezes trazem o conceito de que existe uma fórmula da juventude, existe uma dieta perfeita para você viver mais e melhor. Mas, na realidade, cada uma dessas Blue Zones tem aspectos que nós podemos aprender com elas. E é super interessante fazer essa análise. Agora, quando a gente transporta as características dessas regiões, tem vários aspectos que eles batem em comum. Sim. Né? Por exemplo, a questão nutricional, orgânicos. Algumas dessas regiões são regiões vulcânicas, então tem características também específicas dos próprios nutrientes, né, daquelas hortaliças, legumes que por lá acabam crescendo. Mas existe um ponto que se destacou dentro desse processo, dessa pesquisa. Qual que é e que, inclusive, se a gente transportar para o marketing digital e que as marcas hoje buscam, as marcas pessoais, as marcas corporativas, também tem muita relação. Acredito, da busca, por todas as análises, as pesquisas que eu tenho realizado no Brasil, nesse aspecto de Blue Zones, que o que mais se destaca em todas elas é aquele senso de propósito, de você não estar só sobrevivendo, mas você realmente poder contribuir com o próximo, você viver em comunidades. Isso é algo que nós vemos com muita evidência em todas as Blue Zones. Ou seja, eles o vivem senso de propósito gera um senso de comunidade. Exato. E, consequentemente, essas pessoas se protegem de alguma maneira. Sim. É como um influenciador quando forma o seu senso de, né, a sua comunidade digital, e de seguidor ele passa a ter não apenas fãs, mas defensores de marca. Com certeza, é totalmente possível fazer esse link, mas em relação a esse senso de comunidade, isso é algo que na vida urbana nós não vemos mais. Então, o que antes era o hábito da família de se unir para fazer uma refeição, então tinha regularidade de refeições, elas estavam sempre em família, sempre unidas, ali compartilhando momentos. Hoje, a jornada de trabalho das pessoas é muito diferente. Cada um por si, Deus por todos. Cada um para um lado, as pessoas praticamente não têm mais aquele convívio social. Então, isso se perdeu muito ao longo do tempo. Quando nós olhamos para as Blue Zones, essas 5 áreas que eu mencionei há pouco, são regiões que mantêm aqueles hábitos antigos. E quando nós falamos até, voltando agora no tema de biohacking, o que é o biohacking? É você conseguir otimizar a sua função interna, você conseguir hackear o seu corpo, a sua mente. E quando nós olhamos quais são as técnicas de biohacking, a maioria delas vão voltar para o que era o natural do ser humano. Você estar em contato com a natureza, você olhar mais para o sol, você pisar na grama. Existem estudos que dizem que se você tem o hábito de pisar na grama, você também consegue reduzir a inflamação. Então, assim, só de você estar em contato com a natureza, você voltar a ter aquela regulação do ciclo circadiano natural, você já consegue melhorar muito todos os processos fisiológicos. E é isso que nós vemos nas Blue Zones. Então, é totalmente possível fazer esse link de biohacking com Blue Zones, mesmo que eles não saibam. Eles têm um estilo de vida saudável, eles conseguem otimizar os seus processos naturais, eles conseguem retardar o envelhecimento celular por causa de alimentação, por causa de exercícios físicos, por causa desse senso de comunidade, de propósito, mesmo sem saber, porque eles têm isso como rotina, como hábito.
Agora vamos pegar uma dessas áreas de forma específica. Loma Linda, na Califórnia. Só localizando aí para quem já esteve em Los Angeles, se pegar o carro do aeroporto, 1h30 a 2 horas você chega nessa área. Bom, cidadezinha pequena, muito próxima a São Bernardino, tá? Você passa pelaquela região do primeiro McDonald's do mundo, sim, tá? Até chegar nessa cidade que hoje é um centro de pesquisa, vamos dizer assim, para o mundo inteiro, porque quiseram identificar como na terra do hambúrguer, nos Estados Unidos, existe uma região que tem várias pessoas acima dos 100 anos. Curioso. Qual é a característica de Loma Linda? O que fez ela ser uma dessas zonas? O grande destaque de Loma Linda nas Blue Zones é que essa região ela tem muitos adventistas. São pessoas que têm pilares, têm princípios religiosos que vão muito de encontro com a longevidade. Então, pilares em relação à alimentação, pilares em relação ao amor ao próximo. Eles se envolvem muito em projetos sociais. Então, nós já sabemos que você ter essa utilidade na Terra, você se sentir realmente útil para ajudar o próximo, você estar em grupos, em pessoas com um propósito parecido, isso aumenta a longevidade. Isso faz a pessoa ter melhora não só da saúde física, mas principalmente da saúde emocional. Você estar em contato com outras pessoas com um propósito semelhante, estar em constante exercícios físicos. Então, Loma Linda tem esse destaque, tem também a questão do vegetarianismo. Então, se a gente parar para analisar, a alimentação de Loma Linda, em geral, ela é muito saudável, eles não têm excessos, diferente da grande parte dos Estados Unidos, Loma Linda tem uma alimentação que é baseada em plantas. Então, a grande maioria da população ali, vegetariana. Então, eles vão consumir alimentos proteicos à base de vegetais. Muitas leguminosas, muitos alimentos ricos em antioxidantes, que nós já sabemos que tem uma relação direta com a prevenção do estresse oxidativo. Mas então quem come carne está errado? Porque as outras 4 comem carne, né? Ou seja, Península de Nicoya, Sardenha na Itália, a Ilha Grega e depois Okinawa. Pessoal, olha, é bom de prato, ok? Comer carne, não comer carne, e como é que fica? Então, existem regiões longevas nos 2 formatos. Então, não existe aquela fórmula única e milagrosa dentro desse aspecto. É por aí, André? Exatamente, porque o que acontece? O que nós vemos em todas essas regiões? Existe um equilíbrio muito grande. Então, vamos analisar principalmente Sardenha, na Itália. É uma região que até isso é muito destacado ali na série Blue Zones, que eu recomendo que as pessoas assistam porque é muito interessante visualizar esse estilo de vida. É uma região que a base da dieta deles, por ser Itália, são carboidratos. Então hoje muita gente fala que carboidrato engorda, carboidrato faz mal, carboidrato mata, mas nós vemos que a alimentação do povo de Sardenha é a base de carboidratos, mas é muito diferente do que se tem hoje na vida urbana. As pessoas têm uma base de uma alimentação que ela é industrializada, é empacotada. Em Sardenha, os carboidratos eles são fermentados, é fermentação natural, que nós sabemos que tem um benefício direto no intestino, que é o segundo cérebro, tem uma relação direta pelo nervo vago com o cérebro. Então, só de você ter uma alimentação, mesmo que seja rica em carboidratos, mas que ao mesmo tempo você tem exercícios físicos, como é o caso de Sardenha, não é uma população que vai à academia, que faz exercícios físicos com peso, mas eles têm um hábito de se exercitar com frequência. E até a região de Sardenha, ela já é mais inclinada. Então, se você para analisar aquela região, você percebe que existe um ambiente propício para você se exercitar. Isso, em termos de saúde cardiovascular, de longevidade, é muito, muito benéfico. É um dos remédios naturais, o exercício físico. Então, por isso que essas regiões, mesmo que não tenham uma alimentação zero álcool, zero carne, zero farinhas, como muita gente fala que deveria ser para ter longevidade, são populações que ainda mantêm uma alta expectativa de vida e com qualidade de vida. Agora, quando a gente pega Okinawa, no Japão, e eu tive a oportunidade de estar palestrando este ano na Terra do Sol Nascente, e dando um seminário também lá a respeito de marca pessoal, é a terra também dos abalos sísmicos, os terremotos, e também dos tufões.
os chamados taifus. Inclusive, fiquei preso num trem-bala, tive que dormir em Yokohama, foi todo um rolo. Eu acompanhei essa novela nos stories. E em função de um tufão que tinha entrado e eu não conseguia chegar no meu destino final, que era Nagoya, para dar um seminário no outro dia. É muito comum. Quando a gente pega Okinawa, uma das plantas que acabava ficando, eu acho que é um tubérculo, vamos dizer assim, era a batata doce roxa, né, que alimentou-os, inclusive em época de guerra. Como fica enterrado, vamos dizer assim, não sofre tanto impacto do tufão. É anti-tufão a batata. E é rico em uma característica que eu quero que você fale para as pessoas. O que a tal da batata doce roxa ajudou, de acordo com pesquisas, essa população ter características tão diferentes que a de Okinawa? É bastante curiosa essa questão da batata doce roxa em Okinawa, porque de todas as regiões foi a única que se destacou por um alimento específico. Porque hoje as pessoas buscam uma fórmula mágica, um alimento específico que é a fórmula da juventude, a fórmula da longevidade. Mas, na realidade, a grande característica dessa batata em comum é o teor de antocianinas, que é o que dá a coloração roxa, de fato. Então, por isso que, quando a gente pensa em dietas para você ter mais longevidade, que sejam anti-inflamatórias, a gente pensa em alimentos que sejam ricos em antioxidantes. Posso me entupir de beterraba? Beterraba também tem antocianina. Beterraba, as frutas vermelhas, assim como a batata doce roxa, são alimentos que são ricos em antocianinas e que no corpo humano agem como anti-inflamatórios. Então, se esses alimentos são anti-inflamatórios, eles combatem também o estresse oxidativo que é gerado no corpo humano por diversos fatores ambientais e que, quando é controlado por meio da alimentação, a gente também consegue retardar esse envelhecimento celular, inclusive a nível cerebral. Então, uma pessoa que ela tem um alto consumo de antioxidantes, ela não melhora só a saúde física, mas também a saúde cognitiva. Então, por isso que são pessoas, até vendo essas regiões das Blue Zones, que, apesar de ter lá os seus 100, 110 anos, são pessoas que ainda têm, muitas vezes, uma memória melhor do que jovens hoje em dia. Isso que é muito curioso. E a alimentação é um dos fatores, geralmente. Agora, vamos lá. A gente falou aqui das Blue Zones, que, de acordo com uma metodologia, acusou-se essas como as áreas com maior longevidade no planeta. Por outro lado, suspeita-se que existam outras áreas no mundo que também têm uma longevidade prolongada. Só que, de acordo com aquele método, né, elas não conseguiram ser comprovadas. Sim. Tá. Bom, agora eu venho aqui para uma outra questão. A gente vê quais são essas 5 Blue Zones, a gente tem curiosidade de conhecer, mas para quem está nos vendo ou assistindo, pouca gente vai ter, de fato, né, a capacidade, né, ou talvez até o interesse de ir morar em uma dessas 5 áreas. Sim. E aí vira apenas uma curiosidade e uma pouca efetividade. Sim. E essa é a minha preocupação aqui no Dal Bosco Cast. Porque se a gente quer, de certa maneira, se tornar alguém incomparável, alguém que consegue perpetuar a nossa marca, deixar um legado, inclusive construir e gerar valor para a nossa própria comunidade por mais tempo, não adianta que a solução seja apenas mude-se para Sardenha e viva lá até os seus 110 anos. É insustentável. Pouquíssima gente vai fazer isso que está nos vendo, nos escutando. E aqui eu trago uma outra provocação, que é um desafio meu profissional, é um desafio seu também profissional, no sentido de como é que a gente leva ensinamentos e reflexões aos nossos seguidores para que eles vejam a carreira deles com uma maior longevidade e a vida em um propósito também acompanhando essa própria estruturação. Ou seja, como é que eu transformo, então, a minha vida, a minha empresa, a minha família numa Blue Zone sem eu precisar me mudar para Nicoya, Okinawa, Grécia, Sardenha ou Loma Linda? Perfeito, Botei na roubada agora. Ótima pergunta, porque assim, realmente, quando nós falamos do estilo de vida dessas regiões,
é totalmente diferente do que existe hoje nessa vida contemporânea. Nas áreas urbanas é muito diferente. Então, como trazer esse estilo de vida? Primeiro, precisa existir consciência das pessoas. Essa educação do que fazer, o que não fazer, o que deveria ser um hábito na rotina, os profissionais da saúde também têm um grande compromisso, uma grande responsabilidade em relação a isso. Então, por que eu também incentivo muito que profissionais da saúde estejam nas redes sociais, divulguem conteúdos? Porque é o profissional da saúde que tem autoridade para falar sobre o que, de fato, traz mais longevidade. O que não traz mais longevidade são aqueles hábitos que muitos gurus da web, posso dizer assim, estão divulgando, que você deveria usar tal produto, por um conflito de interesse. O profissional da saúde ele tem responsabilidade de fato trazer esse equilíbrio, que é o que nós encontramos nessas regiões. Então, como que uma pessoa com um dia a dia muito complicado, um executivo, por exemplo, que não tem praticamente horário para conseguir dormir, não tem praticamente horário para conseguir comer, como que ele faz para implementar esse estilo de vida mais saudável ali na carreira dele, tanto na vida dele quanto na empresa? Se for um profissional empreendedor, também início de carreira, é aquele estilo de vida totalmente exagerado muitas vezes. O que a gente precisa entender é que o estilo de vida, ele também influencia no sucesso profissional. Isso é algo que eu sempre trago nos meus conteúdos, Dal Bosco. Sempre eu falo da importância de você manter o equilíbrio na sua rotina para que você consiga, de fato, ter mais produtividade. Não adianta trabalhar muito. Você precisa trabalhar com produtividade, conseguindo render, conseguindo entregar resultados. Então, uma pessoa que começa a implementar simples hábitos na rotina dela, que vem ao encontro do que eu tinha mencionado sobre o biohacking, de você hackear o seu corpo, hackear a sua mente, e também, de acordo com as Blue Zones, que nós citamos agora, de você ter hábitos saudáveis para conseguir viver mais e melhor e com mais produtividade, simples hábitos, você regular o seu ciclo circadiano, você começar a incluir alguns horários, algumas pausas na rotina para você conseguir melhorar a saúde mental. A própria meditação, ela pode ser incluída na rotina como uma técnica de biohacking. Mas agora a gente faz o seguinte debate aqui na mesa. Quando eu falo em hackear, me remete a alguém que está tentando invadir um espaço que é do outro, fazer uma cópia, vamos dizer assim, para o seu benefício próprio. Sim. E dane-se o outro, o efeito colateral que aquilo causa, talvez até no que era o dono daquele, né? E eu me sinto que aquilo agora é minha propriedade. Eu acabei de hackear o que era de outra pessoa. E quando nós falamos em biohacking, talvez a pessoa tenha que hackear o seu próprio corpo e mente. Exato. Como se auto-hackear? Porque às vezes a pessoa ainda está num inconsciente coletivo. Sim. Né? E trazê-la para um nível de consciência, ela pode usar ferramentas, ela pode usar o seu método, por exemplo. Exato. Você fala muito nas suas palestras, nas suas mentorias de biohacking. Sim. Mas dá uma dica, como se auto-hackear dentro desse processo? Porque a gente está acostumado a ver hackers de internet. O outro hackeia o outro. Sim. Mas fazer esse processo consigo é um desafio. Com certeza, é um grande desafio. Por isso que não é uma jornada que se encerra, é uma jornada em constante evolução. O biohacking é uma ciência em constante evolução. São verdades que elas vão sendo descobridas com o passar do tempo e que as técnicas também vão evoluindo. Hoje nós já temos o auxílio de vários dispositivos eletrônicos para monitoramento, por exemplo, do sono, monitoramento da sua saúde cardiovascular, o quanto que você consegue evoluir sua frequência cardíaca, quanto que você consegue melhorar a sua disposição durante o dia. Ou seja, então o primeiro passo talvez seja eu aumentar a consciência de que é possível eu me modelar, né? Ou passar um scanner, ou seja, ver o que está acontecendo. Sim. Para depois eu agir não na consequência, mas na causa disso. Exatamente. Por isso que é altamente indicado que uma pessoa que deseja incluir técnicas de biohacking na vida dela, ela busque por auxílio profissional. Porque é o profissional que estará ali analisando os exames bioquímicos. Hoje nós já temos até teste de DNA, que é possível você ver até alguns polimorfismos genéticos. Então, são mudanças que são muito pontuais, são individuais em pessoas específicas que comprometem totalmente
ali o que ela tem de entrega, o que ela tem de disposição no dia, a forma que ela dorme, o que impacta a insônia, o que não impacta. Um exemplo simples aqui é a cafeína. Muitas pessoas, quando bebem café, elas se sentem mais dispostas, enquanto outras têm um aumento de ansiedade muito grande. E existem diferentes formas de você melhorar essa sensibilidade à cafeína, sensibilidade à insulina também, que nós falamos muito hoje, mas isso é individualizado. Então, o primeiro passo para você aplicar técnicas de biohacking é você, de fato, buscar o autoconhecimento, porque cada pessoa tem uma individualidade e se ela não conhece isso, ela tenta seguir protocolos de internet, o efeito provavelmente será o contrário do que ela espera. E aqui eu trago dentro desse aspecto um ponto que envolve mercado, porque você é influenciadora de várias marcas, Sim. Não só de marcas da área da saúde, mas também de outros segmentos. E a gente vê não mais uma tendência, mas uma realidade de muitas dessas marcas corporativas comunicarem do aspecto da longevidade, né? Ou seja, de que maneira o meu cliente ele pode melhorar, não apenas em termos de duração de vida, mas a vida durante esses seus anos. Eu falava até num podcast hoje aqui, como Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, nasceu em 1809 e morreu em 1865 e foi conhecido como um dos maiores líderes da história do governo norte-americano, que falava, no final o que conta não são os anos, né, ao longo da sua vida, né, o quanto que você vive, melhor dizendo, mas de que maneira que você vive durante este tempo. Sim, o legado que deixa na Terra. Né? O legado e a intensidade ali. Sim. E por que eu trago isso? A gente vê agora muitas marcas trabalhando não no sentido apenas alongar a vida do meu cliente, mas como é que ele pode ter um melhor bem-estar, uma melhor realização, uma melhor até identificação durante esse processo. Como é que você acredita que daqui para frente as marcas trabalharão? Porque hoje você já presta vários serviços como embaixadora de marcas para marcas visionárias que vêm dentro desse eixo. Cada vez mais nós vemos essa tendência das marcas com uma preocupação de fato em trazer conteúdo, em trazer conscientização para o público. Então, é muito interessante ver, Dal Bosco, que marcas que têm, de fato, esse impacto positivo e que estão crescendo cada vez mais, estão buscando por influenciadores que trazem uma produção de conteúdo de fato. Então, são pessoas que irão trazer uma fundamentação teórica ali, não apenas propagar ali o produto daquela marca. Eu, por exemplo, como influenciadora de marcas, isso é algo que eu busco trazer cada vez mais, essa evolução de conteúdo. Porque a gente precisa dessa longevidade, de conscientizar as pessoas sobre o porquê que elas deveriam ter uma mudança de hábitos. E com essa conscientização, elas começam a conhecer os produtos. Então, o caminho inverso. Não é publicidade, depois ela vai descobrir o porquê que aquilo faz bem para a saúde. Então, isso é fundamental. E aqui a gente vem em outro aspecto que eu acredito que você pode ensinar muito quem está nos vendo ou nos escutando. Porque, como influenciadora de marcas, você também dá uma mentoria para profissionais da área da saúde, principalmente nutricionistas, que querem entender como é que funciona esse papel de influência, Sim. Como elas são cada vez mais requisitadas por meio da marca pessoal delas para se tornarem, de fato, uma marca marcante, memorável e impactante. Só que dentro desse processo hoje da Creator Economy, Sim. Ou seja, da economia dos criadores de conteúdo, há muito mais contratações ainda esporádicas do que duradouras. Sim. Só que aos poucos isso está migrando. Aos poucos as marcas começam a trabalhar também no médio e longo prazo em contrato com influenciadores. Qual é um alerta que você dá para os profissionais que querem ir para o caminho de uma influência digital para não serem enroladas, ou não caírem em tantos golpes, ou apenas terem um posicionamento que atraia marcas que só querem fazer ações de curto prazo, específica, e não pensam, de fato, em algo um pouco mais prolongado e mais sustentável para dar um resultado mais significativo?
Ótima pergunta, Ana Bosco, porque quando eu entrei no marketing digital, e principalmente no LinkedIn, eu não tinha a intenção de ser influenciadora digital de marcas. Eu tinha a intenção de conseguir vender mais consultas. Então, como profissional liberal, eu gostaria de ter a visibilidade para o meu público certo, com uma estratégia de personal branding e com disciplina de publicações para conseguir atrair o público qualificado. Mas com o passar do tempo, aquela visibilidade e com o posicionamento certo, eu comecei a chamar a atenção de marcas, de empresas, fazendo cotações de palestras. Então, os meus produtos e serviços, eles foram evoluindo com o passar do tempo, justamente porque eu consegui seguir aquele posicionamento. Então, esse é o principal fator que determina se a nutricionista, o profissional da saúde, o influenciador, ele terá ou não oportunidades. Porque hoje em dia o que eu vejo que é um dos maiores erros, não só de profissionais da saúde, mas de vários influenciadores, produtores de conteúdo, é que eles querem seguir a tendência do momento. Então eu vou olhar o que está no hype agora para conseguir ganhar muitos seguidores. Isso é algo que até nos meus cursos e palestras sobre marketing eu falo muito. Cuidado, porque a viralização ela pode ser um monstro no seu engajamento depois. Pode ser um grande problema no seu marketing de conteúdo. Porque se você atrai o público errado, vai chegar um momento que você vai tentar ofertar algo e aquele público não está qualificado. Cria uma falta expectativa para você, não para o público, de que vai ter um retorno e aí a sua influência você vê que não existe. Exatamente. Você tem uma presença digital, mas você não é vista como uma autoridade moral. Exatamente, exatamente. Então hoje, o que eu vejo que é a minha principal característica dentro das marcas como influenciadora é que eu tenho essa preocupação em realmente gerar resultados para o outro lado. Então é uma parceria ganha-ganha, não existe aquela parceria perde-ganha de eu anuncio o produto e não estou nem aí se realmente vai dar resultado para a marca. Pelo contrário, eu sempre levo considerações para dentro de todas as marcas que eu já trabalhei, que eu trabalho atualmente. Tenho marcas que eu já tenho contrato há 3 anos e que eu recebo feedbacks muito positivos como, André, já tivemos aqui uma troca do time inteiro, mas você continua como nosso influenciador porque a gente valoriza muito o seu conteúdo. A gente valoriza a forma que você entrega, o quanto você evolui os conteúdos ao passar do tempo, a organização que você tem. Então hoje, cada vez mais se torna concorrido esse mercado da Creator Economy. Está crescendo muito rápido. Então quem se destaca é quem de fato tem aquela disciplina de manter um bom conteúdo, de manter uma linha editorial. Então não é aquela pessoa que toda hora busca tendências, ela realmente tem consistência no que ela faz e ela tem um posicionamento assertivo. As marcas, elas buscam pessoas que têm uma empatia de valores, têm uma relação de valores com a marca. E que, inclusive, conseguem dar feedbacks de bastidores, de corredor, né, para a própria gestão de marketing daquela marca. Exatamente. Então, eu como já fui nutricionista por muito tempo de consultório, hoje dentro das marcas como influenciadora, embaixadora, consultora técnica, eu tenho aquela credibilidade também para falar, olha, eu já passei por essas situações, isso funciona mais, isso não funciona. Eu fico de olho nas tendências também para conseguir trazer esses feedbacks. Eu trago vários insights, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos. Quando eu faço as viagens internacionais, eu sempre faço uma análise de prateleiras, de tendências que tem por lá, para conseguir trazer para o Brasil. E nas principais feiras do mundo, né? Com certeza, exatamente. Agora, você falava há pouco a respeito da maior rede social profissional no mundo, que em 2016 foi adquirida pela Microsoft por 26,6 bilhões, né, de reais. Chama-se LinkedIn. Exato. Como é que você cresceu, então, tão rápido no LinkedIn? Quem ainda não sabe, explica aqui para a nossa comunidade. Eu posso dizer que essa é a principal pergunta que eu recebo em quase todos os podcasts, entrevistas. Sempre me perguntam, André, qual é a fórmula para crescer no LinkedIn? Porque, basicamente, em menos de um ano de produção de conteúdo, eu me tornei a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Então, isso me trouxe várias oportunidades, mas isso só foi possível porque, como eu comentava há pouco, eu segui uma estratégia de posicionamento. Então, eu tive atitude, eu tinha uma estratégia de posicionamento com o Grande Dal Bosco, que foi meu estrategista desde o início, e que me levou para o LinkedIn, porque eu não tinha nem a conta. Então, do zero ao LinkedIn Top Voice, como já recebi várias entrevistas e reportagens com esse título, porque eu mantive ali a disciplina dentro do meu posicionamento, publicando o que a minha persona, meu público-alvo gostaria de receber de conteúdo. Fui pioneira nesse assunto lá e explorei um oceano azul que muitos profissionais da saúde não estavam enxergando. Então, não tinha nenhuma nutricionista ativa no LinkedIn.
não olhavam para essa rede social como uma oportunidade de negócio. Enquanto isso, eu segui de forma muito disciplinada ali com a minha estratégia. Então, em menos de um ano de produção de conteúdo, tive essa grata surpresa de ser eleita a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Menos de um ano depois, também fui convidada a fazer parte do programa de LinkedIn for Creators no Brasil. Hoje tenho um contato próximo com a equipe do LinkedIn. E é muito gratificante também ver que, depois dessa minha jornada, vários nutricionistas começaram a utilizar o LinkedIn. Hoje eu tenho várias mentoradas nutricionistas que utilizam o LinkedIn, ganham muitas oportunidades. Tenho uma mentorada que, com menos de um mês de publicações, ela já começou a ter cotações de palestras, de consultas. Então, é muito gratificante poder contribuir com outros profissionais por meio da minha jornada também, que foi, assim, muitas pessoas falam que foi rápido. Nossa, como que você conseguiu tão rápido? Só que as pessoas não olham os bastidores. As pessoas veem os, os goles que a gente toma, mas não vê os trupicões que a gente leva, né, no meio desse caminho. E aí, claro, aos derrotados resta dizer, nossa, Endre, como você tem sorte. Né? Exatamente, pessoal. Caiu tudo do céu, continua acreditando nisso daí. Bom, mas quem acredita nisso não interessa aqui. Não é com você que a gente está falando aqui no Dalboscast. A gente está falando com um outro perfil de pessoa que está aqui. Né? Você aí mesmo. Aquele que quer aprender a gerar valor e que sabe que tem uma melhor versão aí dentro. E essa é uma questão que eu trago muito, inclusive para a área da saúde. Muitos profissionais errando no posicionamento digital. Sim. Porque ao invés de se autoconhecerem e trazerem isto, ou seja, o que é ser autêntico, alinhado com uma estratégia, simplesmente querem imitar o outro. Uhum. Esse é o principal erro hoje de posicionamento de muitos profissionais da área da saúde? Sim, com certeza, Ana Bosco. As pessoas estão perdendo o que seria só autenticidade, muitas vezes em busca de viralizar. Que volto a falar aqui, viralização não necessariamente é uma coisa boa. Se você não atrai o público certo, você está, na realidade, só ganhando seguidores e que não são, de fato, os seus potenciais clientes. E que isso pode impedir de que o seu conteúdo chegue até os seus potenciais clientes. Então, isso é um fato de que existem pessoas tentando imitar outras, elas se inspiram, mas buscam copiar, copia e cola, assim como inteligência artificial hoje pode ser uma grande ferramenta para utilização ali no marketing de conteúdo. Isso é algo que, inclusive, eu ensino em mentoria. Como que a minha mentorada vai utilizar, por exemplo, o ChatGPT para auxiliar na construção de conteúdos. Mas o problema é quando se torna um copia e cola e a pessoa não tem a autenticidade dela ali. E aí não cria comunidade, as pessoas percebem o que não é verdadeiro. A pessoa não consegue criar uma marca pessoal forte quando ela tenta imitar outra pessoa. As pessoas olham e falam, nossa, parece uma cópia do fulano. E a pessoa nunca consegue, de fato, criar ali um engajamento verdadeiro com os seguidores que ela tem. É inclusive o que a gente traz no nosso livro, Personal Branding para profissionais da área da saúde, né? Ou seja, como é que você pode aumentar sua autoridade e se posicionar de uma maneira estratégica e, de fato, se tornar incomparável dentro da sua profissão. Porque vivemos hoje, ó, inclusive está aqui na tela, ó. Vivemos hoje... Para quem quiser, tem o link na descrição, né? Exatamente. Em mercados ultra competitivos, como é que você se diferencia perante a grande multidão? Sim. Ou você está apenas junto à manada, né, esperando que algum milagre caia dos céus? André, a gente está quase encerrando aqui esse nosso bate-papo, mas qual livro, aqui para a câmera 3, ó, qual o livro que você leu até hoje, claro, além do personal branding, profissionais da área da saúde. Mas esse é o top 1. Esse é o top 1, né? Mas qual que é o top 2, então, que você recomenda, inclusive, aqui para a nossa audiência? Falta dizer que eu tenho 2 livros. Então, o segundo livro é o 365 Ideias para Nutricionistas, que é um livro de cards para que o nutricionista saiba o que publicar nas redes sociais. Fácil, né? Então, só pegar o card que eu publico amanhã. Amanhã é o quê? É sábado? Amanhã é terça? Tá aqui, tá prontinho. Já fica aí a indicação, então, né? Bom, assim, existem muitos livros que eu já li, muitos livros que me fizeram, de fato, refletir e que eu acredito que quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que precisa ler mais ainda, aprender mais, viver o lifelong learning mesmo. Mas na minha carreira,
Um dos livros que me fez mudar a minha visão sobre marca e me ver como uma marca, que até foi indicação da Bosco nisso da mentoria, foi O Herói e o Fora da Lei. Esse livro ele me fez entender que as marcas não têm sucesso por acaso. Elas têm sucesso porque existe uma estratégia por trás de posicionamento, porque existe, de fato, uma conexão, um entendimento do que o público quer, um entendimento de quais são os valores que se comunicam da marca com o público. Então, quando eu comecei a estudar isso e perceber, realmente, existe muito isso, não só nas marcas empresariais, mas também nas marcas pessoais. Eu comecei a me ver como uma marca e perceber que tudo que eu faço, seja no meio digital, seja no meio offline, tem impacto sobre a minha marca pessoal. Então, hoje, às vezes, as pessoas têm dificuldade em entender o que é marca pessoal, o que é personal branding. Muitas pessoas nos perguntam, até quando nós palestramos sobre personal branding, e levamos o livro, mas como que eu posso definir o personal branding? Personal branding, como o Dal Bosco diz, é a marca, é a camisa que você veste até o final da sua vida que muitas pessoas mantêm aí como um legado mesmo após a vida. Então, é muito interessante que a gente busque entender cada vez mais quais são as estratégias que as marcas de sucesso utilizam e como que elas podem impactar também o nosso negócio, seja uma marca pessoal, uma marca empresarial. Andrei, e dentro da sua trajetória na área da saúde, tem clientes, claro, que têm sucesso e outros que não têm. Sim. Qual é o tipo de cliente que mais procrastina uma dieta? Procrastinação. Existem vários fatores para responder essa pergunta, mas eu posso dizer que o principal deles, quando a gente pensa em procrastinação da dieta, é uma pessoa que tem a mente despreparada para uma mudança. Qualquer mudança, ela exige que você se coloque em uma zona de desconforto. Sair da zona de conforto é desconfortável. Só que muitas pessoas não estão dispostas a isso ainda. Então, elas querem incluir hábitos na rotina que, na realidade, eles geram mais estresse que elas não estão ainda... não conseguem sustentar ainda. Então, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela quer um resultado rápido, então ela busca uma fórmula mágica, só que ela não tem ainda a mente preparada para isso. E é o que nós vemos, as pessoas frustradas, fazendo dietas, outras dietas, cada vez buscando uma fórmula mágica e se sentem cada vez mais frustradas, criam uma relação ruim com a comida. Então, não adianta querer inverter essa ordem. A gente precisa primeiro preparar a mente para receber essa mudança, para que, de fato, a pessoa consiga ter uma mudança corporal. E aí a gente entra novamente no conceito de biohacking, de você se conhecer, você ver o que você pode modificar da sua mente, como que você pode melhorar os seus sentimentos para que o seu corpo também atenda a esses sentimentos. É isso aí, pessoal. Você quer pagar o preço? Pois tudo tem um preço. E essa decisão só você pode tomar por meio da sua atitude. E você pode até ter atitude, mas tem outras duas condicionantes que são fundamentais aqui para o seu sucesso. Ter uma estratégia, ser bem guiado por alguém competente dentro disso, um mentor ou uma mentora. E um outro aspecto é você ter a disciplina da consistência. Porque, como eu falo, a dor do arrependimento, a dor do eu não fiz, a dor da procrastinação, sempre é maior do que a dor da disciplina. A procrastinação lhe traz prazeres de curto prazo. Mas de médio e longo prazo, que é para onde vai a sua vida, é o que pode lhe trazer um grande prazer, uma grande plenitude alcançada por meio da sua disciplina. Andrei, eu me despeço aqui do nosso bate-papo para lá de espetacular. Foi um prazer. Fica a minha gratidão. Eu vou deixar, é claro, o link da Andrei aqui também das redes sociais dela, do site, aqui na descrição. Mas eu queria fazer um pedido especial, que inclusive, podcast diferente. Quem vai encerrar isso aqui não sou eu. É esta fera aqui, na câmera fechada dela. Ela vai dizer aí para vocês uma frase que ela gosta muito, por exemplo, pode ser própria, pode ser de um autor, mas que dá uma mensagem de reflexão, de inspiração e de motivação para vocês. Quero deixar aqui a frase, então, que está na capa do livro Personal Branding para Profissionais da Saúde, que é da Virna, que escreveu o prefácio do livro, que é: se acredita que pode mais, assim como eu sempre acreditei em minha carreira, está na hora de revelar o seu real valor. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem brilhar
porque elas não conseguem reconhecer o potencial que elas têm interno. E muitas vezes você precisa, de fato, de um auxílio externo, de um mentor, de uma mentora, que auxilia com que você consiga seguir esse processo, como foi o meu caso. Eu tinha ideias para a minha carreira que eu achava que eram brilhantes, até que, quando eu realizei a mentoria em marca pessoal, eu comecei a modificar tudo que eu achava que era o meu grande potencial e verificar que eu tinha muito mais potencial de brilhar. E, de fato, quando eu segui essa estratégia com disciplina, mostrando o meu real valor, verificando primeiro que eu tenho valor interno e depois transbordando isso por meio da minha autenticidade, conquistei grandes oportunidades na minha carreira, assim como continuo tendo grandes oportunidades. Então, o meu principal conselho para as pessoas que estão iniciando a sua jornada, ou se já estão há muito tempo na sua jornada, é que busque compreender a si mesmo, busque encontrar esse potencial e busque pessoas, estar rodeado de pessoas que irão ajudar com que você esteja cada vez mais perto do seu objetivo.